A paz do Senhor, jovens, tudo bem com vocês? Minhas irmãs e meus irmãos, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos, estamos tratando da revista Tempos de Conquista, Fé e Obediência no livro de Josué e já estamos na lição 7. Lição 7, vamos falar a respeito do tema derrotando o primeiro inimigo, né? Depois do encontro com Deus que observamos aí através da ótima aula da nossa irmã Renata, agora estamos já no momento da batalha, né? Momento da batalha e da vitória que Deus concedeu aos seus filhos, fazendo cumprir a sua vontade, né? Fazendo cumprir as suas promessas e dando ao povo uma vitória espetacular, uma vitória maravilhosa que não poderia ocorrer senão pelo braço do nosso Deus. Mas vamos analisar nessa revista, nessa lição, como se deu essa vitória, qual foi a estratégia que Deus ali passou para o povo, né? E como foi o comportamento do povo e do seu líder Josué. Israel já havia experimentado uma guerra no deserto, pela liderança ali do jovem comandante Josué, porém, agora o contexto é completamente diferente. Primeiro, talvez o mais importante, Moisés já não estava com o povo, Moisés já não era o líder máximo da nação, já havia falecido, agora a liderança estava com Josué. E também não é mais um deserto ali o cenário da guerra, mas sim já a terra prometida, já ali a terra de Jericó. Então tinha aquela grande muralha para ser transposta e também do outro lado da muralha tinha homens guerreiros, tinha homens preparados para a guerra. Então isso realmente é um grande obstáculo, isso realmente trouxe um certo temor para o povo, uma apreensão, mas vamos ver aqui no decorrer da lição como Deus agiu de forma poderosa para dar estratégia para o seu povo, para fazer o seu povo conquistar através da guerra essa grande vitória e a entrada na Terra Prometida. Para muitas pessoas, a ideia da guerra é algo chocante, né? Até porque não vivemos em um contexto bélico, né? Vivemos uma sociedade pacificada, diferente das sociedades passadas, diferente dos nossos antepassados que conviveram com a Primeira, com a Segunda Guerra Mundial, né? Que é algo mais recente aqui para o nosso contexto. Mas na história humana e também na história bíblica, muitas vezes a guerra foi usada como garantidora de paz. Olha só, parece um contrassenso, mas em muitos casos a guerra foi a única garantidora de paz. E neste caso, como estudar, a guerra foi um meio pelo qual Deus usou, Deus permitiu que o seu povo conquistasse uma nação estrangeira, uma nação poderosa. Nação essa, terra essa, que já pertencia a Abraão, né? Então veja, Israel não estava tomando posse de uma terra alheia, uma terra estranha, uma terra que não fazia parte do seu contexto histórico. Aquela terra, como nós podemos ver aqui na palavra de Deus, no livro de Gênesis, capítulo 15, verso 16, deixa aqui bem claro que Deus já havia dado aquela terra para Abraão. Veja só, 15:16. Depois de 4 gerações, teus descendentes retornarão para estas terras, porquanto não expulsarei os amorreus até que eles se tornem tão malignos que mereçam ser severamente castigados. Veja só, Deus está falando com Abraão, Abraão está naquelas terras, na terra prometida. Deus havia falado para Abraão que a sua descendência andaria peregrina pela terra, seria levada como escrava. E depois de 4 gerações retornariam para aquelas terras onde Abraão estava. Terras essas que depois Israel ali tomou posse, né? Seriam as terras, a terra prometida. Então aquela terra era de propriedade de Abraão. Então veja, o povo de Israel não estava entrando numa terra qualquer, estava entrando na terra que o patriarca já havia conquistado, Deus já havia dado ao patriarca, mas como Deus havia prometido já a Abraão, o povo, seus filhos, seus descendentes andariam aí errantes pela terra, seriam escravos e depois retornariam para aquela mesma terra. E agora, no momento dessa batalha, essa promessa está se cumprindo, as palavras de Deus estão literalmente se cumprindo e por isso que Deus ajuda de forma sobrenatural o seu povo. E nós vemos pelas páginas sagradas que Deus não fez isso para Israel porque Israel era bonzinho, porque todo mundo ali era um anjinho, não. Deus fez por 2 motivos muito importantes. Primeiro, pela sua promessa, pela sua palavra dada ao seu amigo Abraão, pelo pacto que ele fez com Abraão lá atrás, no livro de Gênesis. Segundo, pela malignidade do povo, pela maldade do povo que ali estava habitando aquelas terras. Então esses 2 fatores fizeram com que Deus expulsasse aquele povo da terra e desse a terra para os filhos de Abraão, para os hebreus. Podemos ver isso aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 9, os versos 4 e 5. Diz assim: quando o Eterno, o teu Deus, o estiver removido da tua presença, não permitas que teu coração te diga: ora, o Senhor me conduziu até essa terra para herdá-la e dela tomar posse por causa da minha justiça. Não,
Ao contrário, é por causa da própria malignidade dessas nações que o Senhor vai expulsá-las da sua presença. De fato, não é por causa de algum ato de justiça da tua parte, tampouco pela retidão do teu coração, que estás entrando na terra prometida para dela tomar posse. É por causa da impiedade dessas nações que o Senhor vai expulsá-las da sua frente, e também para cumprir a palavra que jurou a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Sabe, portanto, não é de forma alguma por qualquer mérito de justiça ou porque sejas bons que o Senhor Deus te concede possuir esta boa terra, porquanto tu és um povo teimoso e desobediente. Veja só. Então, Deus está permitindo essa vitória maravilhosa, miraculosa na vida dos hebreus, não por conta da obediência deles, nem por conta ali do coração bom deles, que pelo contrário, Deus diz para eles que eles são um povo teimoso e desobediente, mas sim, Deus está dando aquela vitória por conta do pacto com Abraão e por conta do próprio comportamento do povo ali, que teve sim oportunidade de se arrepender. Por 4 gerações tiveram oportunidade de se arrepender, já que naquelas terras, na época de Abraão, ali quando Abraão estava andando por aquelas terras, ele conheceu um homem chamado Melquisedeque, né? Rei da paz, rei de Salém, então ali daquela região. Então eles tiveram sim contato com Deus Todo-Poderoso. Se não seguiram adiante, foi por conta do coração duro e rebelde do povo, e Deus permitiu ali por 4 gerações, e o cálice da ira do Senhor foi se enchendo. Então quando se completou, culminou neste momento histórico que estamos estudando, que é a derrota do povo de Jericó ali e a entrada do povo de Israel na terra prometida. Então, o estudo dessa lição é de suma importância para que possamos fazer reflexões ali, né, e aplicar para nossas vidas os ensinamentos trazidos aqui para essa história e saber que, assim como Israel, que para obter ali, para chegar na promessa, teve que passar por dificuldades, teve ali que guerrear, né? Antes disso, teve que atravessar o rio, teve tantas coisas aconteceram com o povo hebreu, até a chegada da promessa, até o cumprimento da promessa. E na minha vida e na sua vida não é diferente. Deus prometeu para você hoje, mas às vezes dá a impressão que já vai vir um cumprimento amanhã. E nem sempre é assim, porque Deus não olha o tempo como nós olhamos, né? Para Deus, passado, presente e futuro é a mesma coisa. Ele não está preso dentro da concepção de tempo e espaço. Essa é uma concepção humana. Ele criou tudo isso, então ele está fora de tudo isso. Então, às vezes, Deus fala para você que você vai receber uma grande bênção, que ele vai te usar poderosamente na sua obra. Essas bênçãos já existem no mundo espiritual. Apenas o mundo físico ainda não se encontrou no mundo espiritual. Em outras palavras, o tempo cronos do homem ainda não chegou no tempo kairos de Deus. Quando na minha vida e na sua vida, quando estamos dentro do tempo cronos, cruzamos com o tempo kairos de Deus, então aí é o momento do milagre, é o momento que as coisas acontecem. Então, se Deus falou, é porque vai acontecer. Agora, entre a promessa e o cumprimento, aí tem um percurso, aí tem um momento que Deus utiliza muitas vezes as provas para nos aprovar, né? Para nos amadurecer, nos fazer amadurecer. E a guerra é importante porque a guerra nos faz entender ali as nossas limitações, entender que estamos debaixo das mãos poderosas de Deus e podemos sentir a presença de Deus, podemos sentir Deus nos dando estratégias e nos capacitando, nos mostrando que somos fortes, né? Nosso Deus é o Deus de Jacó, que se torna Israel, aquele que luta e prevalece, aquele que luta com Deus prevalece. Então Deus, ele prepara homens e mulheres, jovens, para que possam ser guerreiros, para que possam ser pessoas valentes, né? Espiritualmente falando, pessoas corajosas, pessoas emocionalmente saradas, emocionalmente fortes, para que possam suportar essa vida, para que possam ali ser usados no seu reino, para que possam ser pessoas que abençoem outras pessoas, né? Então isso é muito importante, e a guerra, o momento da dificuldade, nos faz entender isso, nos faz perceber como Deus nos ama e como nosso Deus é poderoso, todo-poderoso. Então, para que possamos vencer as batalhas, as dificuldades, o inimigo que se levanta contra nós, nós temos que recorrer às armas espirituais, né? Nem sempre é com a nossa força, com a nossa capacidade, com a nossa inteligência. Muitas vezes temos boas intenções, muitas vezes temos boas ideias, mas não estamos alinhados com a vontade do Senhor. Então, assim como Salomão nos ensinou, né, que o desejo parte do coração do homem, mas a resposta certa vem do Senhor. Nós cristãos, nós servos de Deus, temos essa grande vantagem em toda a nossa vida, colocar sempre aos pés do Senhor. Senhor,
essa decisão que vou tomar está debaixo da sua vontade, Senhor, como eu devo proceder, agir, e o nosso Deus é um Deus que ele age em todas as circunstâncias. Deus não age só em causas impossíveis, Deus não age só quando o mundo está desabando, Deus age no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e Ele quer fazer parte das nossas decisões. Então é importante que muitas situações, por exemplo, no trabalho, na escola, no relacionamento, pessoas se levantam contra nós do nada, sem motivo nenhum aparente, muitas vezes estão sendo usadas pelo inimigo, e não adianta você combater com armas materiais, não adianta você combater apenas com a lógica, você tem que muitas vezes colocar o joelho no chão e pedir graça ao Senhor, que o Senhor é o Deus que dissipa todas as obras das trevas. Agora o povo hebreu está de frente com uma grande muralha que cerca uma grande cidade de homens poderosos ali que estão dispostos a dar sua vida para proteger ali as suas terras daquele invasor, no caso do povo hebreu. Por mais que Raabe já havia ali dito para os espias que o coração do povo estava desanimado, mas ainda eles queriam ali defender a sua terra, a sua pátria. Então, o povo agora está diante de uma grande muralha, que a cidade tinha 32 mil metros quadrados, né? Se você parar para pensar, Mauá tem 62 mil metros quadrados. Então, pense Jericó como mais ou menos aí metade de Mauá. Tinha muros de 9 metros de altura, 6 metros de largura. Então, muito, e tudo feito de pedras, né? Pedras pesadas, né? Pedras ali brutas. Então, era quase intransponível, para não dizer que era intransponível mesmo, e só um milagre poderia dar jeito naquela situação. E o povo hebreu, como se sabe, não tinha equipamentos para que aquele muro pudesse ser derribado, não tinha nem mesmo armamentos ali de guerra, porque não tinham acesso ao ferro, né? E talvez as armas que ele tinha fossem armas confeccionadas por eles mesmos e possivelmente também armas conquistadas aí na guerra que ele havia travado já no deserto. Então talvez os inimigos ali pudessem ter pego alguma arma, mas por eles mesmos não tinha muitos equipamentos de guerra. Isso certamente é uma grande desvantagem humanamente falando, né? Você não ter ali o aparato ali de instrumentos de guerra para um combate tão importante desse com um inimigo tão poderoso. E além disso, além das muralhas, além da fortificação da cidade, também existia por parte ali dos moradores de Jericó que os deuses das terras ali protegiam aquela muralha. Então eles tanto estavam ali militarmente prontos para aquele embate, como eles também acreditavam nos seus deuses, que os seus deuses poderiam ali impedir aquela invasão. Então, veja que ali era terra de homens religiosos, homens guerreiros, homens prontos para defender a sua pátria. Podemos ver no episódio que Raabe esconde os espias, que o rei ali daquela cidade, o rei daquelas terras, tinha uma grande preocupação, não estava de brincadeira, né? O rei não estava de brincadeira, estava pronto ali para defender as suas terras de qualquer forma. Isso vemos como eles ali de forma tão diligente procuraram por aqueles espias, tanto na casa de Raabe ali, praticamente revirando a casa dela, quanto no caminho, né? Possível caminho que eles haviam fugido. Então os homens ali, os guerreiros, foram atrás desses espias, porque realmente eles estavam sabendo, estavam ali percebendo a iminência da invasão, estavam prontos para ali criar essa barreira, prontos para impedir que o povo ali hebreu pudesse entrar e conquistar a sua terra. Então, o cenário não era um cenário tranquilo, não era um cenário fácil, apenas a mão de Deus poderia intervir naquela situação. E a lição aqui traz um ponto importante, né, que realça isso de como Deus age para o seu povo, que de uma forma interessante, todas as batalhas travadas pelo povo de Deus têm sempre um ponto em comum. Sempre há uma intervenção divina, uma intervenção sobrenatural para trazer vitória para o seu povo. Israel, por si só, não era, como eu já disse anteriormente, um povo que tinha muitas habilidades, né, militares. É só pensar que não fazia muitos anos eles estavam ali no Egito como escravos. Escravo não tem treinamento militar, escravo não tem acesso a armas. E vão para o deserto, do deserto ali a primeira geração morre, a segunda geração prossegue, da mesma forma também. Não tinham tantas habilidades militares, mas sempre Deus, de forma miraculosa e amorosa, sempre dava vitória para os seus filhos, né? Intervindo diretamente nas guerras. Isso é um ponto importante, e isso mostra como que foi possível uma nação daquela de recém-escravos poder conquistar tantas coisas, poder vencer reis poderosos e poder habitar numa terra assim tão abençoada, só que uma terra que existia inimigos
poderosos ali vivendo nela. Então isso mostra como foi a ação de Deus, como Deus sempre cuidou do seu povo. Muitos podem se perguntar, mas por que Deus permitiu que o povo entrasse em guerra? Não era mais fácil Deus dar a terra para o povo? Não sei, mandar um terremoto lá, mandar algumas ações da natureza e fazer que aquele povo saísse de lá por conta própria? Mas não, meus irmãos, a guerra nas nossas vidas ela é importante. A guerra que forja o caráter, né? A dificuldade que forja o caráter. Se você tem uma vida muito tranquila, seu pai, sua mãe dá tudo que você quer, você nunca ouve o não, tudo é tão redondinho na sua vida, isso não vai te forjando enquanto um ser humano pronto para as conquistas da vida. O não faz parte, a derrota faz parte muitas vezes, ser contrariado faz parte muitas vezes, isso vai forjando o seu caráter. Então é na batalha, na dificuldade da vida que a gente vai se afiando, que a gente ali vai se fortalecendo, né? Como eu já dei o exemplo aqui de Jacó, naquela situação difícil que ele estava vivendo, aquela situação complicada que ele estava passando, mas ali quando o anjo aparece com ele, ele se agarra ao anjo e fala, só saio daqui com a minha bênção, só saio daqui quando o Senhor me abençoar. Então mostra a vontade de vencer, né? A batalha, e essa batalha é importantíssima em nossas vidas. Então, as dificuldades que você enfrenta, que você possa enfrentar, não fuja dela, mas peça a Deus graça para poder enfrentá-la, para poder guerrear e para vencer. E através daí você vai se tornando cada vez mais uma pessoa madura, uma pessoa firme, né? A sua fé vai se enraizando no Senhor e com certeza as palavras do Senhor no seu coração, você será como aquele homem que constrói, como Jesus disse, a sua casa sobre a rocha. Pode vir um vento, pode vir a chuva, pode vir as ondas, que não tem problema porque está firme e inabalável em Cristo. Falando agora a respeito da estratégia que Deus ali ensinou ao povo através de Josué para que pudesse vencer o inimigo, a primeira se dá a respeito do corte dos suprimentos. Veja só, o povo de Israel ali cercou as muralhas, sitiou a cidade, ninguém entrava e ninguém saía, ou seja, não tinham mais acesso aos bens de consumo ali básicos para a sua existência, porque geralmente esses bens, as plantações, a criação de animais se davam fora das muralhas, né? Então até mesmo acesso à água muitas vezes se dava fora das muralhas. Como Israel cerca ali Jericó, agora esse acesso e suprimentos fica difícil, logo o povo vai se enfraquecendo aos poucos. E isso tem uma lição muito importante na nossa vida, porque muitas vezes o inimigo atua nas nossas vidas através daquilo que nós mesmos alimentamos, né? A nossa carne, nossos desejos, o diabo vai mostrando o caminho e a gente vai se alimentando, e a gente muitas vezes quer sair, quer voltar, mas no mesmo tempo que você quer combater o inimigo, no mesmo tempo você está se alimentando daquilo que ele agrada, daquilo que ele deseja. Muitas vezes estamos olhando, vendo, assistindo coisas que não deveríamos. Estamos lendo, estamos consumindo, estamos participando de situações que não deveríamos. Estamos em contato com pessoas, em relacionamentos que não deveríamos. Isso não alimenta o nosso espírito. Alimenta muitas vezes a nossa carne. Então, se você não cortar de imediatamente o suprimento do inimigo, ele vai só se fortalecendo, né? A grande guerra que existe entre a carne e o espírito, qual vencerá? Aquele que você alimentar mais. E Deus sempre incentivava a fé do povo, lembrando que ele sempre estava com eles e que certamente ele já teria entregado os inimigos na mão dos guerreiros, na mão do comandante Josué. Então, é muito interessante como Deus sempre vai nos lembrando de quem ele é, lembrando do que ele tem para nós e lembrando do seu poderio. E isso faz que a nossa fé sempre aumente. Isso faz que a nossa fé permaneça firme, né? Pois o inimigo muitas vezes trabalha na nossa mente. Então, se a nossa mente nós estivermos com medo, com receio, com falta de coragem, muitas vezes é aí que o inimigo atua. Então, nosso Deus nos lembra do que ele tem para nós, nos lembra de quem nós somos, para que a nossa mente seja blindada e que através daí nós podemos sempre nos apoiar nas promessas do Senhor e sempre avançar, né? Então o Senhor nos lembra de quem Ele é, de quem nós somos e do que Ele tem para nós, e isso nos faz ter coragem para ir adiante. Então, muito interessante essa estratégia que Deus usa para animar os seus filhos. E o próximo ponto está na disposição da guerra, como dispor os homens ali para a batalha, como dispor ali a logística da guerra. E a estratégia que Deus dá para Josué, como a lição aqui nos informa, é uma estratégia muito simples, mas muito eficaz e eficiente. Ou seja, homens armados à frente, sacerdotes com buzinas feitas com chifres de carneiro,
logo atrás. E após eles, outros grupos de sacerdotes, não mais os coatitas, agora sacerdotes, levando a arca do concerto, levando a arca que simboliza a presença de Deus. Então, nesse ritmo, nesse desenho, nesse esquema, o povo se prepara para a grande invasão, para a grande guerra. E ao invés de ir direto para o embate, e ao invés de ir direto para o confronto, Deus ali orienta Josué a separar o povo desse jeito e dar voltas em torno da cidade. Voltas em torno da muralha. Essa situação deve ter sido apavorante para os moradores ali de Jericó, porque eles não faziam ideia do que o povo hebreu estava fazendo, estava tramando. Imagine vocês na espera iminência de uma invasão, de uma guerra, e agora ali o inimigo está disposto com homens armados, logo após com homens com instrumentos ali, com cornetas, e depois veio um grupo também de homens, agora com um objeto que para eles era estranho, que era a Arca do Senhor, e os inimigos olhavam o que significava aquilo, né? O que significava aquilo? Qual era o que eles estavam intentando com aquilo? E isso se deu por 6 dias, cercando, cercando, cercando e cercando, sem um único pio, porque Josué, por orientação de Deus, havia determinado ao povo que ninguém conversasse, que ninguém falasse, que não se ouvisse nenhuma voz, em silêncio ali, rodeasse, cercasse o inimigo, e aí sim, no momento oportuno, Josué daria a ordem para que os sacerdotes tocassem as buzinas de uma forma longa, né, com todo o ar que estava nos seus pulmões, e logo após, na ordem de Josué também, o povo daria um brado, um grito de vitória, e o milagre aconteceria. Então, o povo de Canaã estavam ali apreensivos, estavam ali sem entender o que Deus estava fazendo com seu povo, e o povo de Israel, ao mesmo tempo, mostrando uma severa obediência à ordem de Deus. Então Deus estava mais uma vez testando o seu povo, né, fazendo que o povo obedecesse, e o povo seguiu à risca, obedeceu. E quando obedecemos a risca que Deus tem para nós, a vitória é certa. E ao mesmo tempo, o comentarista aqui coloca que Deus estava dando mais uma oportunidade para o povo ali de Jericó. Ainda existia uma oportunidade de salvação, de mudança de atitude, de comportamento. Mas eles ali insistiram na postura de guerra, e depois do 6º dia, conforme Josué havia determinado ao povo, no 7º dia, ali ele ordena para que o sacerdote tocasse de forma efusiva a buzina, e logo após o povo gritasse, e dessa forma Deus, de forma miraculosa, faz com que aquelas grandes muralhas caíssem ao chão, fossem derribadas. Muralhas altas, muralhas espessas, feitas com pedras, onde tinha até construções, casas nas muralhas. A própria Raabe morava, né, nas muralhas. Passava-se carroças ali em cima das muralhas, mostrando a sua edificação, a sua força. Mas Deus ali, não me pergunte como, se foi um terremoto, se foi um abalo sísmico, não sei. O interesse é que as muralhas caíram e o povo de Israel teve acesso à terra prometida, e ali conquista aquela terra através da espada, porque Deus já havia tanto derrubado as muralhas, como também derrubado os corações ali dos habitantes daquela região, e não foram páreos para o exército de Israel, que tomaram posse daquela terra prometida, terra que Deus havia prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó. E Deus, cumprindo a sua palavra, Deus cumprindo ali o juramento que os seus filhos tinham feito com Raabe, aqueles 2 espias, ele preserva na queda da muralha a vida de Raabe de uma forma espetacular, de uma forma sobrenatural. Naturalmente, a casa de Raabe deveria cair também. A Bíblia diz que ela morava ali na muralha. Então veja a ação sobrenatural de Deus, como Deus cuida dos mínimos detalhes, e o que ele promete, ele não volta atrás. E Raabe não é apenas salva, Raabe não é apenas poupada daquela destruição ali do seu povo, mas uma vez salva pelos hebreus, ela ali entra na genealogia de Cristo. Isso é maravilhoso. Tudo leva a crer que ela aceita ao Deus Todo-Poderoso. Ela aceita através do testemunho
através de reconhecer a grandeza de Deus, porque ela mesmo disse para os espias: eu tenho ouvido falar das grandes proezas que seu Deus fez. Então veja como nosso testemunho pode transformar vidas, transformar pessoas radicalmente. E ali Raabe é transformada e ela entra na genealogia de Cristo e ela se torna a bisavó do rei Davi. Isso nós podemos ver no livro de Mateus. No livro de Mateus. No Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 1, que fala sobre as genealogias. E aqui no verso 4, diz: Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz de Raabe. Veja, Raabe se casa com um homem chamado Salmão, a linhagem de Judá, e esse homem toma Raabe por esposa, por mulher, e Raabe gera Boaz. E Boaz se casa com Ruth, e desse relacionamento, nasce Obed. E Obed gera Jessé, e Jessé gera Davi. Então veja que lindo como Deus pode transformar as vidas, Deus pode transformar as histórias. Não importa o passado, não importa quem foi, em quem creu no passado. Deus, ele é todo poderoso e ele ama transformar histórias. Então, meus irmãos, da mesma forma como Deus agiu de forma poderosa para dar vitória para o povo hebreu, não tenha dúvida que o mesmo Deus age nos dias de hoje, e essa história não veio a nós à toa. Ela chegou até os nossos ouvidos, aos nossos conhecimentos, porque da mesma forma Deus quer agir na minha e na sua vida. Então, possamos aprender com as lições ensinadas no livro de Josué, com as lições ensinadas com a conquista do primeiro inimigo. Sabemos sempre que enquanto estamos aqui na terra, as batalhas não acabarão. A guerra final ainda não foi travada. Estamos neste mundo, estamos sujeitos a dificuldades, a tribulações, mas sempre, sempre Deus está conosco e seu objetivo sempre é nos fazer vencer. Vamos estudar nas próximas lições, vamos ver que essa guerra não parou por aqui. A conquista não se deu simplesmente nessa primeira batalha, nessa primeira vitória, mas a cada passo, a cada novo confronto, Deus fazia o povo avançar cada vez mais, e nós vamos ver então nas próximas lições como se deu o restante dessa história da conquista, e vamos ver também como o povo de Deus, se não vigiar, se não seguir os conselhos do Senhor, também pode encontrar derrotas, mas Deus sempre nos mostra o motivo do que nos fez cair e nos dá força para seguir adiante. Amém? Deus abençoe e continue abençoando a vida de cada um dos irmãos. Nos encontramos nas próximas aulas. Fique com Deus. Até mais.